Olá, boa noite. Hoje estou vindo aqui conversar com vocês sobre os injetáveis mais uma vez, principalmente para o colega médico que tem interesse em começar a trabalhar ou que está iniciando nessa área de injetáveis. Vou conversar com a Tamires, que é responsável pela Central Pharma. Daqui a pouco ela está entrando aí para a gente poder estar falando sobre alguns ativos. O meu objetivo maior aqui hoje é trazer uma lista do que eu considero como os injetáveis que não podem faltar no consultório. A lista assim, básica para a gente poder começar. Ei, Bruna, boa noite. Só um minuto que a Tamiri já entrou. Boa noite, Fernanda. Acho que agora foi, Tamires. Deixa eu ver. Aqui. Foi. Olá! Ah, tudo bem? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, graças a Deus. E você? Que bom. Tranquilo, Como é que tá aí? tranquilo. Essa semana tá atípica, sabe? Porque eu estive no Rio esse final de semana, cheguei hoje, então tô meio aéreo ainda que dia, Ai, né? Que hoje é segunda-feira, saiu da rotina, a gente foge. E vou atender amanhã, mas quarta-feira eu tô tirando férias, sabe? Tô tirando ah, 3, 4 dias de férias aí. Então a gente tá uma rotina totalmente diferente essa semana. Tinha até ótimo. falei, gente, segunda-feira, hoje é dia de live, eu É? chegando do Rio aí que falei, hoje tem muita coisa, muita gente que me mandou aqui, muito colega médico. Bom, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o Eu que convite. te Vocês são agradeço. grandes parceiros. Eu que te agradeço aí pelo convite. Espero que a gente consiga fazer uma discussão bem bacana, porque o tema de hoje é ótimo, né? Pois é, eu estava começando a passar para o pessoal aqui. Ei, Janaína, boa noite. Doutora Janaína teve aqui, como diz ela, um fellow, achei super chique o que ela falou. Na sexta-feira, a gente teve aqui ela acompanhando lá o trabalho, o movimento lá da clínica, como que funciona. Mas hoje a ideia é exatamente para quem está começando, né, para quem ainda não iniciou, principalmente os injetáveis, e Cecília, Jordana, amanhã nós vamos conversar, hein? De trazer o que a gente mais utiliza, né? E aí, quando eu pensei nisso, eu falei que eu queria estar com vocês juntos da Central Pharma, porque vocês têm a visão do que é solicitado aí, né, do que as pessoas pedem, e vocês devem ter quais são as dores, né, as dificuldades de quem está começando. Então, eu queria que você Sim, me falasse um pouquinho sobre isso, e daqui a pouco eu vou falar da minha experiência, o que eu acho que vale a pena comprar no início. sim, ótimo. Hoje, na verdade, né, Dias, a gente faz muito esse trabalho individualizado, assim, de entender o que cada um vai trabalhar, de entender o que cada um quer, né? Para a sua própria Sim, clínica e tudo. E através disso, sim, a gente consegue direcionar, tentar criar ali um mix ideal e tudo. Mas realmente acho que não dá muito para fugir, né? Quando a gente pensa em vitaminas, aminoácidos, minerais, é, acaba que a gente tem aqueles que são mais usados mesmo por questões fisiológicas, né? Aquelas sim, substâncias que vão ter aí um maior consumo e uma maior depressão celular quando a gente pensa num processo fisiológico e patológico também, né? sim, Então acabam que de imediato as substâncias meio que são as mesmas, assim, né? E a gente também tem sempre que levar em conta se é um profissional que vai praticar IM e EV ou se é um profissional que por enquanto só vai praticar IM, né? Porque aí nesse sim, caso a gente tem que considerar as substâncias que são apenas IM e inclusive tentar proporcionar uma otimização, né? Porque no sim. IEM a gente acaba tendo um pouco menos de possibilidades, a gente consegue fazer menos quantidade de substâncias por vez, né? Aí vai meio que interferir, né? Mas já vamos começar a falar aí das substâncias? Como que você está pensando? Não, isso aí eu tô à disposição da forma que quiser falar. Eu anotei algumas coisas aqui,
Mas eu acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, sobre essas dúvidas. Lá no meu curso, né, uma coisa que eu cheguei no finalzinho para falar sobre o que comprar, eu acho que o primeiro ponto é definir qual que é o público-alvo, né? Ou seja, quem você Sim, atende. Se é uma sim, pessoa que tem, como hoje eu tenho na clínica, né? De, a gente brinca, rodar de tudo, né? De trabalhar com a integrativa num todo, ou se é uma coisa mais direcionada, como eu conversei, por exemplo, com a doutora Janaína, que esteve aqui na sexta, que é ginecologista, então acaba conseguindo, boa noite, Bruno, acaba conseguindo direcionar isso um pouco mais. sim. Mas estou aberto aqui, queria que você trouxesse quais são as demandas, o que você acha mais interessante aí da Uhum. gente iniciar. Eu acho ótimo isso. Eu sempre converso com o pessoal muito sobre isso, assim, porque o que que eu já vi muito acontecer, Dias? Ah, eu decido trabalhar, eu estruturo a clínica e tudo, e vou lá e compro todo aquele portfólio, né? Compro lá aquelas 100 substâncias que a gente tem lá no portfólio e tudo, e isso às vezes faz com que as pessoas desanimem. Por quê? Sim, Porque às vezes não sabe usar, não sabe como usar, não sabe identificar a questão de compatibilidade, né? A questão da parte farmacotécnica. Então, eu gosto muito de entender individualmente, realmente, qual que é o público, né? Um cardiologista tradicional, ele vai trabalhar só com cardiopatia, só, né, com esse público. Ok, a gente pensa então voltado para isso. É uma clínica integrativa, a gente vai ter multidisciplinaridade, né? Vários profissionais. Ok, a gente pensa nisso também, que a gente pode ter para cardiopatia, para emagrecimento, né? Às vezes hipertrofia e assim por diante, né? Dentro de SOP. A ginecologia também, né? A ginecologia, eu tenho hoje profissionais, por exemplo, Tamires, quero fazer só ginecologia. Então, a gente pensa em SOP, a gente pensa em endometriose, em pré-concepcional, em infertilidade, e acaba fechando aquele mix naquilo, né? É, e pensando nisso, eu acho que o melhor realmente é que seja algo mais individualizado. Mas a gente tem que pensar que é, muitas das substâncias que a gente trabalha, como eu já comentei, acaba sendo usual em todas as especialidades, em exatamente. todas as clínicas, né? Sim, Um exemplo clássico aí, por exemplo, é vitamina D, né? sim, Assim, eu acho que hoje quem não faz nada dentro de, né, de injetável e tudo já tem ali aderido à vitamina D, né? sim, Por diversas. Tá aí a medicina baseada em evidência, trazendo cada vez mais para vocês os bons resultados que esse hormônio, na verdade, promove aí, né? A essência da vida. E aí dá para começar, né? Mas, Tamires, eu não tenho estrutura, eu só tenho consultório, não tenho clínica, eu não consigo fazer endovenosos. A gente consegue, então, entrar aí com os intramusculares, né? Dentro dos intramusculares, a gente tem esse mercado gigante de vitamina D, e hoje, muitos dos profissionais, eu sou uma fã e acabo indicando muito a substituição da vitamina D isolada eu pelas adoro. lipossolúveis, né? Pelo ADEC. Sim, Porque a vitamina A tem um sinergismo muito bom com a vitamina D, né? As duas juntas já tem alguns estudos identificando aí para a questão da imunidade, né? Desse desenvolvimento aí da imunidade. E a E com a K2-MK7. A vitamina E tem uma ação antioxidante muito boa, né? Principalmente usado como tocotrienóis. E a sim, K2-MK7, que se encaixa assim muito, muito em idosos, em questões musculares, densidade óssea, prevenção neurodegenerativa, né? Então hoje a gente fica assim, vamos fazer a ADEA, mas se der para fazer o ADEC muito melhor, né? Para mim, assim, são as duas de saída. O que você acha disso? Você falou exatamente o caminho por onde eu comecei. Eu, quando comecei com injetável, quando eu conheci injetável há mais ou menos 7 anos, eu trabalhava em 3 consultórios, eu ficava rodando 3 cidades.
E assim, vendo o benefício, e como eu já tinha feito o curso do protocolo Coimbra, eu trabalhava muito com a vitamina D, e o que eu percebi na prática? Prescrevia vitamina D em doses consideradas altas, via oral, em gota, cápsula, seja como for. O paciente respondia, só que demoravam ali 6 meses em média para ter um resultado realmente clínico satisfatório. Então, quando eu conheci os injetáveis, o que eu fiz? Eu comprava, carregava caixinha de vitamina D para cada consultório. Por exemplo, em Viçosa, onde eu ficava, tinha no consultório embaixo do meu uma farmacêutica que eu conversei com ela. Você faz as aplicações para mim? Faço. E eu indicava, o paciente já passava lá embaixo e tomava a injeção. Então eu Uhum. comecei pela vitamina D. E isso mudou muito o resultado dos pacientes. Porque assim, quem demorava em média 5, 6 meses para ter um nível excelente de vitamina D, no primeiro para o segundo mês já tinha um nível fantástico. Então eu comecei a trabalhar, e aí eu deixo como dica para os colegas, eu fico rodando, não tem estrutura. O que é intramuscular é muito fácil. O próprio Sim. médico pode aplicar, dependendo da estrutura que você tem. Eu não tenho quem faça, eu tenho uma recepcionista em meu consultório. Você pode aplicar dentro do consultório você mesmo. E eu cheguei a fazer muito disso. E os resultados eram ótimos, né? Ajudavam muito. Naquela época, não tínhamos a DEC, e aí você está falando assim, a gente tem as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, então a gente está falando de todas as lipossolúveis. Com uma injeção, você otimiza muito, né, este resultado. Então, por exemplo, a vitamina E, que é um excelente antioxidante, quase todo paciente hoje que a gente atende está obeso, e quase todo obeso tem esteatose hepática. A gente sabe que a vitamina E é fantástica no tratamento da esteatose. E você comentando a vitamina A, na verdade, o que acontece, né, Tamires? A vitamina A ela é muito importante na absorção da D. O receptor retinóico que a gente tem ali é fundamental também na absorção. Até por isso, mesmo quando manipulada, a gente usa a D com a K2, que é sempre muito utilizada, e a vitamina A. Então, eu acho que a gente já começou bem, porque se a gente fizer vitamina D, se você, colega, fizer a vitamina D dentro do seu consultório, você pode falar que você não tem estrutura nenhuma. Se fizer dentro do seu consultório, você já está começando bem. Porque Sim. 95% no mínimo dos pacientes hoje precisam de vitamina D, e nós sabemos que a via oral é uma boa opção, só que a necessidade de alguns e tempo de resultado. Nós temos um resultado muito mais rápido quando é injetado. Então, acho que começamos bem. Começamos falando da vitamina D aí. Eu acho fantástico o trabalho. Faço sei lá quantas aplicações aqui por mês. Tanto que hoje em dia, para todo lado, a gente vê as pessoas aplicando a vitamina D, né? Já tem gente que chega procurando. Tem gente que já chega encaminhado. Não, me mandaram aqui para tomar uma vitamina D injetável porque a minha está muito baixa. Sim, para quem não faz, Dias, ainda tem uma questão assim das doses, né? Porque hoje tem no Sim, mercado 100.000, 300.000 e 600.000 unidades, né, internacionais. Às vezes, quando a pessoa ainda não utiliza, ela tem uma questão de, nossa, mas 600.000 é uma dose muito alta, né? Porque no mercado o que tem oral é 50.000 e tudo. sim, Então, você tem a opção de utilizar as doses mais baixas, de 100 ou de 300. Mas a gente pensando em vitamina D, realmente é algo pandêmico, não é à toa, né? Isso tem tudo a ver com a questão da conversão mesmo de colecosterol, que é a forma que a gente sim, aplica ou que a gente ingere, né? Até ela chegar lá na 1,25 hidrox, que é a forma ativa. Para que isso aconteça, a gente precisa das hidroxilases, né? Dessas enzimas aí, que ficam aí pelo nosso corpo, principalmente trato gastrointestinal e fígado. É, Fatores de ter as vitaminas de conversão, né? B2, B3, selênio, vitamina C. A questão de ser um paciente extremamente saudável, porque o aumento de estresse oxidativo inibe essa conversão. Então, assim, a sim, gente tem várias questões, não é à toa que nós estamos deficientes de vitamina D, né? sim, De 1,25 hidróxido, é porque a gente não consegue convertê-la. sim, Então, a dose mais alta, ela vai favorecer para que você tenha realmente um colecosterol mais ofertado ali endogenamente para o seu corpo aproveitar o máximo que ele, né, que ele consegue. E dá para fazer no consultório,
né? Dá para fazer, como você mesmo disse, ali no consultório, não precisa de ter uma sala específica para que seja feito, né? Tem alguém perguntando aqui, Lari Santana. Então, você consegue fazer, né, dentro do Sim, seu próprio consultório. Hoje existe, inclusive, eu sempre comento assim com quem está começando, que às vezes fala assim, ah, eu mesmo vou fazer e tudo é uma opção. Mas também hoje tem a opção de você contratar, por exemplo, um freelancer mesmo, né? Uma técnica de sim. enfermagem ou uma enfermeira que vá na sua clínica uma ou duas vezes na semana, sem vínculo empregatício, né? E que possa fazer as aplicações para você, porque o ideal é que o médico ele esteja ali para fazer o processo de consulta, né? E para fazer Exatamente. as demandas dos injetáveis. Quando você se perde para fazer ali a técnica, às vezes você perde tempo, perde possibilidades de estar ofertando, né, para novos pacientes a terapia. Então, Sim. isso pode ser algo transitório e tudo, mas depois rola bastante de fazer aí, de ter uma pessoa para fazer, até que isso cresça ao ponto de você ter alguém aí todos os dias. Você tocou mais. Gente, nós não combinamos, tá? Que foi meu próximo passo. Porque eu Ah, tinha essa pessoa. Primeiro eu comecei sozinho, depois em Viçosa eu tinha essa pessoa e também em Ubá, que né, os pacientes iam na sala ao lado ou embaixo para poder tomar vitamina D, até porque nem todo mundo, não vou fazer hoje, volto amanhã, volto semana que vem. E eu não estava ali todos os dias. Então, a pessoa voltava a fazer aplicação, uma aplicação simples e intramuscular. E quando eu comecei aqui na clínica, aqui em Juiz de Fora, eu comecei assim, com freelance, 2 vezes por ah, semana, que ia para poder fazer. Aí eu já comecei, aqui eu já comecei de cara com os venosos também. Então uhum. comecei com os venosos e intramusculares, que não era apenas a vitamina D, tinham outros intramusculares, mas assim, o primordial intramuscular era a vitamina D, por fazer venoso. Igual você falou, quem não faz nada de venoso, você vai pensar no emagrecimento, dá para trabalhar com muita coisa que é feita venosa. O problema é que pelo volume você não É, consegue fazer tudo. Você não consegue é. trabalhar com tudo que seria De feito uma no não, né? venoso. A Mas adesão é mais. começar com a vitamina D, assim, além de ser, eu acho, hoje, eu abri a minha visão muito já dentro da integrativa, em 2014, quando eu fiz o curso do protocolo com a Imbra, eu já estava trabalhando com ortomolecular há 5, 6 anos, 5 anos. Mas fazer o curso abriu muito a minha visão que eu não dava muita importância para a vitamina D. Naquela época não tinha tanto trabalho publicado, não se estudava tanto, não se falava tanto da vitamina D. Então, assim, a minha prescrição era numa dose que hoje eu considero assim, ridícula, de 2.000 Aham, unidades por dia. E comecei a trabalhar com a vitamina D a partir do protocolo Coimbra, com a dose mínima de 10.000 unidades via oral. Só que aí eu vou passar para quem está começando, igual você falou das doses. Se você for aí buscar junto à Central Pharma, quando eu comprei 100 mil I, foi para poder fazer em crianças, em algumas situações específicas. Gente, meu protocolo, é claro que isso aqui não vai ser regra para todo mundo. Eu devo fazer 150, 200 vitamina D por mês aí nos últimos 3, 4 anos, pelo menos. E eu faço 3 vitaminas D de 600 mil, uma por mês, uma a cada 30 dias, fora quem eu ainda não associa o via oral, que muitas vezes eu sim, ainda associo o via oral. sim. Nunca tive um único caso de complicação, de litise, que as pessoas têm medo. Claro que isso é individual, tá? É claro que se eu pego um paciente de doença autoimune, são outros fatores para poder avaliar. É claro que muitas vezes eu vou utilizar o via oral, sim. Às vezes a pessoa vai tomar uma injeção de 600 mil por mês e ainda vai usar 50, 80 mil. E claro, igual a doutora Débora está colocando aí, fundamental avaliar pelo PTH. Então, para você que está começando, é importante. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: não foi um chute no escuro, eu vou fazer e deixa ver o que vai dar. Não. Eu tinha estudado sobre a vitamina D, eu vi a questão epidêmica, pandêmica, né, de vitamina D em doses baixas e a dificuldade em suplementar. Então, por exemplo, na minha aula do curso, eu mostrei um paciente que tomou 3 vitaminas D e ele tinha relatado que a vitamina D ele já usava e não subia, estava com 20 e poucos de vitamina D. Após 3 aplicações, veio para 102, 103, que não me preocupa em nada. Telefone do consultório toca, o paciente, eu estou preocupado, minha vitamina D está em nível tóxico, está 110.
a secretária, a enfermeira já ó, relaxa, paciente do dias é isso mesmo, chega nesse nível, e aí depois ele vai te reavaliar aqui, mas relaxa que isso aí não preocupa. Tem uma Então, a questão gente pode utilizar tranquilo. Tem uma questão muito interessante que às vezes as pessoas, né, nos questionam e tudo em relação ao protocolo da vitamina D, né? E o que eu sempre Sim, comento é mesmo que a gente tem que fazer essa espera individual, porque, né, como a gente tem todos esses fatores, acontece, por exemplo, de fazer uma vitamina D de 600 mil unidades em um paciente que está com 22 e ir para 45, como acontece de fazer no paciente que está com 22 e ir para 26, né? E aí isso sempre retorna na gente. Nossa, Tamires, não subiu e tudo. Mas é porque realmente cada organismo vai comportar de maneira individual. Pensando na questão da farmacocinética, da vitamina D injetável, a gente vai ter um pico extremo no dia 45, né? E aí a gente sempre fala, repete o laboratorial 45 dias após a aplicação, né? Porque às vezes também acontece, fez e repete com 15 dias. Não vai estar ainda no pico plasmático total. Então a gente sim. vai ter uma resposta ainda inferior ao que se espera, né? Não garantindo que no dia 45 ali a gente vai ter é, a resposta que você espera, porque depende muito do organismo do paciente, né? Como eu já vi, por exemplo, aplicação mensal de 3 doses e não subir e ter que manter o oral e injetável por muito tempo. Sim. Na época, a gente fez durante 7 meses, até que chegou a um nível de 78, que era o que o médico na época queria. Então, é bem individual É, mesmo a resposta. tem muito estudo, além da parte que a gente já sabia, né? Que a vitamina D, gente, é um hormônio, igual a Tamires falou, e hormônio é o combustível para o nosso corpo. Então, Sim, quanto mais você utiliza também, menos vai ter. Então, se você está utilizando, se estiver muito estressado, por exemplo, você vai gastar muito desse combustível e vai gastar ele mais rápido. sim. Outro fator, vitamina D lipossolúvel. Então, ela fica na gordura. Então, primeiro a gente fala, vai impregnar aquela gordura. As primeiras doses de vitamina D são para poder, como a gente usa o termo, né, saturar aquela gordura. Depois Sim. que saturou, que ela vai estar na corrente sanguínea. E um terceiro ponto, Tamires, eu estava conversando até com uma nutricionista, ela é daqui de Juiz de Fora, mas ela está morando na Holanda, num laboratório de pesquisa lá, genética. E ela me mandou que hoje em dia, inclusive é feito no Brasil, muito teste genético com relação a alterações no receptor da vitamina D. Sim. Então tem que avaliar, gente, muito pela clínica também. Porque duas pessoas com a vitamina D de 50, cada uma vai estar com uma clínica diferente. Porque em Diferente, algumas pessoas está funcionando, em outras não. completamente. É um dos hormônios que estão mais presentes em todos os órgãos, né? A gente tem receptor de vitamina D, de hormônio D aí em todas as células do corpo. E realmente é demanda, né? Então, quanto mais obeso ele tiver, mais ele vai demandar. Quanto mais estressado, mais ele vai demandar. Quanto pior tiver o sono, né? Balanceia-se muito com o perfil de melatonina do paciente também, né? Faz total sentido. É, Pode falar. não, pode continuar. Já Não, ia porque puxar o me próximo aqui, porque eu perguntar acho que tem que marcar uma live só para falar de vitamina D. exatamente. Eu ia pular, porque senão a gente fica a noite inteira falando dela. É verdade. Eu anotei aqui que eu pensei da gente falar, às vezes, dos 10 mais, né? Os Uhum. 10 que não podem faltar, assim, independente do que a pessoa trabalha. Primeiro, você vai entender seu público, quem você atende, se é primariamente obeso, se é da SOP, se é igual a Tamires falou, se é um gineco, se é um cardio, se é um endócrino, enfim, a área que você mais atende. Agora, cita um aí, depois eu vou citar, se a gente for contar os 10 mais, os ativos mais importantes. Até Tá, para então, quem, e quem. as lipossolúveis que a gente já comentou, eu acho Ótimo. que Então, deixa segundo eu aí, anotar. eu entraria na cascata de antioxidantes. Ótimo. Eu acho que basicamente todo o tratamento a gente tem que fazer aí esse controle, né? De tentar Sim, trazer o de estresse oxidativo para o estresse oxidativo, principalmente quando existe alguma deficiência de G6PD,
né? Então, eu acho que eu daria aí o start em ácido alfa-lipoico. Hoje, Ótimo. para mim, é um dos mais importantes, é um excelente antioxidante, né? A gente tem ele lá no topo das reações de antioxidantes e ele faz reciclagem de glutationa, reciclagem de ubiquinona, que é a coenzima Q10, de vitamina C, de vitamina E, de NADH. Então, quando eu tenho uma quantidade ali ofertada de ácido alfa-lipoico, eu consigo ter um início de um tratamento. Por exemplo, quando a gente pega um tratamento de obesidade que é mal, tem uma má resposta, né? Muitas vezes não está tendo uma resposta positiva. A gente consegue, eu sempre dou assim, o direcionamento da gente tentar fazer uma detoxificação hepática, inclusive podendo incluir o ácido alfa-lipoico, né? A gente tem Sim. outros detoxificantes, mas o ácido alfa-lipoico ele tá bem eficaz na fase um de detoxificação, né? Naquela fase ali onde eu vou pegar aquela toxina e começar a quebrá-la. É, e dá um resultado muito bacana na questão do diabético, né? O diabético descompensado, porque ele tem uma atividade insulinomimética muito bacana. É, então, detoxificante, ele é antioxidante, ele reduz a parte da glicose, né? É, está entre os top 10 aí, com certeza. O que você Eu acha? até abri aqui no meu slide do curso sobre o que pedir para a primeira aula, ele está lá incluído, claro. Porque o que, que eu fiz, até para quem não acompanha, só para poder entender. Quando eu fui fazer o curso, eu fiz uma primeira parte em que eu falei de vários ativos, claro que era impossível falar de todos, mas eu falei de vários ativos e, claro, entraram os que eu considero mais importantes, para que a pessoa consiga raciocinar em cima do quadro do paciente e indicar aquele ativo, mas também vir com quadros clínicos, com os protocolos, né, os tratamentos, as patologias, para poder trazer protocolo pronto mesmo para quem está começando. O Sim, lipóico, sem dúvida nenhuma, ele entra. Primeiro, ele tem a própria função antioxidante, regenerador de vitamina C e vitamina E. Essa função na parte ele hepática, hoje a gente fala muito de antioxidação e desinflamar, né? E como tudo passa pelo fígado, diminuir o processo inflamatório hepático. Amo utilizar lipóico na esteatose, resultados assim fantásticos. sim, E o que você falou, que é o que mais tem trabalho publicado, né, no diabetes. Tanto que nós temos ele por via oral, com um nome diferente, que é o tioctacide, sim, que é o ácido tióico, né, que nada mais é que o lipóico, e que em bula vem falando que é para complicação de diabetes, quando na verdade assim, o ácido lipóico, gente, é um fantástico antioxidante e que mais uma vez, utilizando por via venosa, o resultado é muito melhor. Ele sim. traz muita intolerância, né, também, quando é via oral. As pessoas reclamam E muito a de biodisponibilidade náusea. baixa também, né? Como é que é? Tem uma biodisponibilidade baixa pela via oral. Muito, muito Então, a gente, baixo. se não me engano, 52%. Então, você acaba tendo uma metade da dose Sim, absorvida, né? E o legal do ácido alfa-lipoico é que hoje, assim, antes a gente tinha em doses só de 600 miligramas, né, para fazer endovenoso. Hoje a gente já tem em doses de 100. Então, quem não faz intramuscular, quem não faz endovenoso, dá para fazer o intramuscular, mesmo que seja com uma dose, né, mais reduzida. sim. Outro ativo que entra, assim, geralmente, paciente sentou, vou montar o protocolo, geralmente é o primeiro indicado, varia muito a dose, igual a gente andou conversando antes aí, é a vitamina C, né? Sim, sim. A Janaína, não sei se ela está acompanhando aí ainda, a doutora Janaína, na sexta-feira que ela ficou aqui, ela viu no final do dia, ela falou assim, Dias, impressionante, porque do paciente jovem, paciente magra, paciente obesa, paciente idosa, as queixas que chegaram na sexta-feira eram as mesmas. Sim. Independente do diagnóstico patológico, as queixas eram indisposição, cansaço, libido ruim. E aí, pensando no burnout, no estresse, a vitamina C é básica. Sim, excelente. Vitamina C também é um antioxidante endógeno, né? Sim.
também tá envolvida aí nessas reciclagens, bastante usado aí em doses um pouco mais altas em pacientes com câncer, né? Claro que no momento correto, né? Geralmente espera-se a saída da quimioterapia, deixa o medicamento fazer ali seu efeito terapêutico, né? Em alguns casos, para depois você entrar. Processo de imunidade, né? É bem, utilizado, tem até um senso comum, né, de que tudo para imunidade, chegou a época de frio, você já encontra em todas as farmácias, né, aquele monte de vitamina C efervescente que absorve 12%, é uma beleza. É Então, isso assim, aí. é muito, muito usado. Realmente, em todos, a questão de alopécia também, né? Eflúvio telógeno. As dermatologistas usam muito aí na questão de melasma, né? Do viço da pele. Tem 4 estudos do ano de 2020, com 2 deles, inclusive, com estudo de caso, que mostram as fotografias e tudo do uso da vitamina C 1 grama com a glutationa 1 grama, né, sendo feitas infusões semanais ali durante 20 semanas, onde você tem uma resposta ao melasma muito, muito legal. Isso aí só para trazer, gente, tamanha importância da vitamina C. Como eu corri muito atrás de artigo para poder montar o curso, então, por exemplo, tem muito artigo falando da vitamina C venosa, principalmente em CTI, tá? Tem artigo mostrando que ela diminuiu as mortes por qualquer causa, porque ela tem um efeito, ela é importante, por exemplo, na conversão da adrenalina na noradrenalina. Então, nesse artigo específico, falou em diminuir o uso da noradrenalina em CTI com a utilização de vitamina C. Além de ter o efeito antioxidante, tudo aquilo que a gente já fala, que a gente já sabe. Né? Igual, Sim. por exemplo, para o melasma. Para quem não sabe, eu trabalhei há uns bons anos atrás com a parte estética e a gente indicava muito, né, vitamina C tópica para melasma, porque o melasma nada mais é que uma adaptação. A pele se sente agredida, produz a melanina como forma de proteção, só que aí a gente vai utilizar essa vitamina C para poder ajudar na proteção. Agora, quem for usar, aí eu vou falar da minha prática, não é trabalho científico. Quem for usar a parte do injetável para a questão estética, acho fantástico o resultado. Pele, unha, cabelo. Só que eu vou explicar para você, colega, da forma que eu explico para o paciente, ainda mais quando ele chega com essa queixa. Pele, unha, cabelo, para o nosso corpo, é supérfluo. Então, imagina o seguinte, você está no meio da pandemia, agora tudo bem, mas lá no começo da pandemia, precisa economizar que eu não sei como vão ficar minhas contas. Você vai cortar o supérfluo. Então, toda vez que o corpo precisa cortar a vitamina C ou nutriente em algum lugar, pele, unha, cabelo. Na hora de recompor isso, de melhorar, é a mesma forma. A última coisa que a gente vai perceber melhor é pele, unha, cabelo. Sim. Então, eu já tive paciente reclamando, e às vezes a gente sabe que o zinco está relacionado, a vitamina C está relacionada, Sim. mas vai repor, a pessoa melhora a disposição, melhora o humor, a doença de base, caso seja uma doença, e aí depois de 6, 8, 10 semanas fazendo, é que vai falar assim, nossa, minha pele, meu cabelo, eles melhoraram muito. Aí é fazer depois uma manutenção, concorda? Concordo plenamente. É bem interessante. E a vitamina C também tem a ligação por ser serotoninérgica, né, Dias? Ela também, Sim, principalmente em altas doses, é falado em acima de 3 gramas, ela tem um efeito serotoninérgico, então tem que fazer um uso ali ajustado com pacientes depressivos medicados, né? Aqueles que sim, fazem uso de inibidor de recaptação de serotonina, a gente fazer ali esses medicamentos, sertralina, e geralmente eles têm um tempo de meia-vida de 6 horas aproximadamente. Então a gente geralmente ou pede o paciente no dia para não tomar o medicamento oral, ou faz a infusão 6 horas depois aí da dose ser tomada, né? Para a gente não ter os efeitos serotoninérgicos de náusea, enxaqueca, né? sim. Só para poder fechar a vitamina C, você falou do câncer. Tomem cuidado, porque assim, dose de vitamina C para o câncer não é para efeito antioxidante. A oxidação é até importante no câncer. O câncer é diferente de tudo, tá? Eu não tenho muito embasamento para falar de câncer, mas do pouco que eu sei, eu vou passar para vocês. O câncer é o oposto a tudo que a gente está falando.
Então é importante a oxidação no câncer, que é uma forma de matar a célula, em algumas situações. Só que a vitamina C, em doses altas, e aí a gente está falando 40, 50 gramas, então tem que ter um pouquinho de experiência para poder utilizar, ela vai simular no nosso corpo o efeito do açúcar. E a célula cancerígena, ela tem uma avidez muito grande por açúcar. Então, ela vai receber a vitamina C como se fosse um alimento, que não é capaz de alimentá-la, tá? E aí vai, entre aspas, causar a morte daquela célula. Esta foi a pesquisa inicial com relação à vitamina C. Claro que a gente usa, às vezes o paciente está desnutrido por outros fatores. Mas essa é a pesquisa básica. Mas assim, gente, o que a gente usa muito? Eu uso muito a vitamina C no dia a dia. Doses convencionais, 1 a 2 gramas. Mas eu gosto de usar 7 a 10 gramas, principalmente no burnout, para um suporte da suprarrenal. E aí você falou do via oral, eu uso às vezes para explicar para o paciente um artigo que mostrou o seguinte, tem um artigo para quem tiver curiosidade. 5 a 10 porções de frutas e vegetais com vitamina C por dia te dão a média de 80 micromol de vitamina C no sangue. E aí pegaram essas vitaminas C de farmácia que você está falando, 1 grama, que a gente tem aí um monte, deram 18 comprimidos por dia. A pessoa chegou a 220 micromol. Agora, venoso, conseguiram chegar a 15 mil. Não que você precise chegar nisso. É muito baixo mesmo. A biodisponibilidade é péssima. Fora que sempre tem algum tipo de açúcar, né? Eu já vi até maltodextrina em vitamina Sim. C, né? Então é bem difícil, assim. Vamos para a próxima. Não sei se Vamos. não está na mesma ordem que a sua, mas eu acredito que você tenha colocado a coenzima Q10 também. Né? Estava gravando uma aula sobre coenzima Q10 semana passada, e aí a aula era basicamente a explicação da coenzima Q10 em dor, né? E aí eu fui fazer os levantamentos de todos os artigos assim de dor. Gente, muito, muito, muito eficaz. Na verdade, coenzima Q10 é antioxidante e formação de ATP, né? Quando a gente pega aí a fisiopatologia real das dores, né? A essência da dor, não pensando somente no sintoma em si, é isso, né? É basicamente estresse oxidativo em excesso, mitocôndria ruim e processo inflamatório. Então, assim, bastante direcionado aí para dor, os tratamentos de dor, a gente tem muita indicação da coenzima Q10. É legal para quem faz só IM, porque é uma substância muito eficaz, né? E de aplicação IM exclusivo, por ser uma substância oleosa. Mas não somente para dor. O tratamento também tem alguns estudos mostrando tratamento de enxaqueca, né? Que são estudos mais recentes, assim, bem legais também. Paciente com cardiopatia, né? Inclusive está incluído aí no protocolo de Sinatra, né? Que faz coenzima Q10, magnésio, Derribose, né? Para a parte de cardiopatias em si. Então, assim, coenzima é maravilhoso. Mulheres e homens com baixa libido, né? A questão também dentro da síndrome de ovário policísticos e endometriose, né? Trazendo energia ali a óvulos. É bem interessante da coenzima. Ó, você foi falando aí, eu tinha notado que eu sempre começo falando de uma tríade, inflamação, oxidação e mitocôndria. Não tem um único paciente que a gente não vai tratar ou as três ou uma dessas três situações, né? Então, o paciente está oxidado, está inflamado e tem o dano mitocondrial. Para não falar em artigo, nem falar em integrativa, no curso eu gosto de falar, por exemplo, Parkinson. No tratado de neurologia, fala que o Parkinson cursa com um defeito no complexo 2 mitocondrial, que é exatamente onde está a nossa coenzima Q10. Então, ela é fundamental. E na cardiologia, além do efeito dela em si, tem muita para proteção, porque a imensa maioria está usando as estatinas da vida, que diminuem a produção da coenzima Q10. Então, eu gosto muito de coenzima Q10, utilizo muito, desde o emagrecimento ao cardiopata e, claro,
passando pela neurologia aí, pelo Parkinson, muito utilizada porque ela é fundamental, gente. Ela está lá na nossa cadeia, no complexo 2 para o 3, para levar o elétron ali para a célula, para poder formar o ATP, aliás, a coenzima Q10. Então, ela é um braço ali. Se você perder esse braço, você não vai ter formação de ATP. É, parece que a gente combinou da live, né? Que você foi falando, eu estava anotando. Eu fico abaixado às vezes aqui, não é distraído, não, que eu vou anotando algumas coisas. E eu anotei oxidação, inflamação e mitocôndria, que são a base do tratamento. Você estava falando da mesma coisa aí. Pois é, já que você falou aí em mitocôndria, em energia, em ATP, eu já vou puxar a próxima que eu coloquei aqui, que é a L-carnitina. A gente tem aí, né, várias funcionalidades de L-carnitina e muitas vezes a gente direciona a L-carnitina só para tratamento de emagrecimento, pensando só na lipólise, né? Sim. Porque ela tem um efeito de lipólise bacana, de fazer a quebra ali mesmo, né, das moléculas e ácidos graxos. Só que a gente às vezes esquece que as nossas células têm receptores de carnitina, né? E esses receptores de carnitina, quando recebem ali aquelas moléculas todas quebradas que foram tiradas ali do tecido adiposo, daquela região visceral que estava mais cheinha, né? Ele se liga e também direciona para a molécula de ATP. Então, a L-carnitina é um grande influenciador energético também, né? E total reação aí com as células da parte cardio, né? De Uhum. cardio. A L-carnitina me surpreendeu lá na época que eu trabalhava mais com estética, porque eu ouvia isso, a L-carnitina, queimador de gordura. E aí, Só. quando a gente pega. É para queimar gordura. Na verdade, é exatamente o que você falou. A partir das enzimas, né, carnitina, palmitoiltransferase 1 e 2, ela vai pegar esse ácido graxo que está fora da célula, ele não tem capacidade, né, de entrar para poder ser metabolizado e formar ATP e tudo. Então, vai Uhum. tendo o acúmulo do ácido graxo se você não tiver a L-carnitina. Então, ela vai otimizar de pegar esse ácido graxo, jogar para dentro da célula. É um princípio básico para poder nutrir, para poder ajudar na formação ali na produção de energia a partir da mitocôndria. Então estava também, eu estou com aberto aqui o slide, gente, nós não combinamos a L-carnitina por esse efeito mitocondrial e que ainda tem um efeito, lógico, estético que todo mundo quer. Sim, com Muito bom. certeza. A dose, geralmente, de L-carnitina é de 600 miligramas, tá? O pessoal está Sim, perguntando aqui também. Então, é uma dose de 600 miligramas, ela pode ser feita tanto intramuscular quanto endovenosa. exato. Inclusive, a gente tem, para os profissionais que vão trabalhar só com intramuscular, a gente deixa pronto alguns busters, né? Esses busters vêm em 5 ml. E, assim, os que são voltados tanto para emagrecimento quanto para performance, hipertrofia, todos têm a L-carnitina. L-carnitina, né? Dentro da formulação. Então, por exemplo, o termoativador, que é para a parte de emagrecimento, de performance, ele tem L-carnitina, picolinato de cromo, que a gente deve falar também, né? O hidroximetilbutirato e teacrine. Então, assim, vem tudo ali em 5 ml. Então, sempre que a gente vai pensar em emagrecimento, em energia, em performance, a gente sempre coloca aí a L-carnitina por causa E desse efeito. tenho usado muito desse protocolo aí, tenho gostado bastante, viu? Eu usava Sim, um outro protocolo que eu não vi uma resposta tão boa como eu tenho visto com este. Gosto bastante. Aí já vou entrar no cromo que você pronto. comentou, porque a gente ainda não falou de algumas coisas que são básicas. Vamos entrar no cromo, então, que ele também está no basicão aí, né? Sim, com certeza. Picolinato de cromo sempre voltado aí para a questão da resistência insulínica, então a gente usa ele em diversas situações, né? Paciente aí diabético, com esses processos de resistência insulínica, a gente usa muito ele na síndrome de ovário policístico, né? Porque é Sim, uma doença de base com essa fisiopatologia. Ele, inclusive, nesse caso, a gente usa ele bastante com o inositol e a taurina, porque também sim. ali tem um bom sinergismo, dá um bom resultado. Em endometriose também. Eu gosto muito do cromo, assim, as pessoas associam muito assim, cromo é para diminuir vontade de comer doce. É, Gente, o cromo ele vai otimizar o receptor a da rec- insulina, que é o hormônio que a gente tanto fala hoje.
Claro que ele muito baixo é ruim, mas o grande objetivo hoje é combater a insulina, é baixar o nível de insulina. A insulina está associada a aumento de câncer, à obesidade, à diabetes, a próprio fator que a gente fala muito, que é a resistência insulínica, né? A Alzheimer já tem estudo. Alzheimer. O diabetes tipo 3, né? O Alzheimer. É, com certeza. E o cromo, na verdade, porque assim, a gente fica mal acostumando as nossas células a se alimentarem de açúcar, né? Sim. Então, quando você começa a fazer aquela retirada de açúcar ali através do picolinato de cromo, sua célula começa a enxergar assim, poxa, esse não vai ser mais meu principal alimento. Então, eu tenho que correr em busca de alimentar as minhas células com outras coisas, né? Fazendo recaptação de outras moléculas. E aí você vai desacostumando essa célula de identificar que o alimento dela principal é o açúcar. Por isso que a pessoa vai perdendo o hábito da ingestão de doce, né? Grosseiramente explicando, seria isso, né? Vamos pular, que daqui a pouco o Instagram vai. A gente Vai ainda tem que derrubar. fechar 3 aqui, que na verdade vai apertando o funil, vai ficando difícil, porque eu queria falar de vários. Eu trouxe, vindo lá do basicão, uma Vamos lá, coisa que para fala os mim três, não. eu vou falar os três meu aqui. Nossa, eu fiquei agarrado, tá? Eu fiquei agarrado para poder fechar. Porque assim, na minha lista, vitamina C, segundo ponto, eu nem sei se seria o primeiro, magnésio. Uhum. Né? O uso, hoje em dia, está todo mundo carente de magnésio. O magnésio é fundamental em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, da É. depressão, no emagrecimento, qualidade do sono, enfim, para Ah, tudo. Oi? pacientes bariátricos, Nos depressão. bariátricos, é tudo. No curso eu coloquei uma foto que eu tirei do Guyton, porque eu Aham. tento quebrar muito esse preconceito que as pessoas têm. Integrativa, não. Eu tirei um do Guyton e um outro do Colégio Americano de Cardiologia, alguma coisa assim. 2 informações que não tem como discutir. Sim, Fadiga, indisposição, cãibra, cansaço, dor de cabeça, enfim, vários fatores associados a déficit de magnésio e sim. mostrando que, inibidor de bomba de prótons, nossos prazol da vida, diminui a absorção de magnésio, e que hoje em dia está todo mundo carente de magnésio. Então ele entra para mim no suprassumo aí dos injetáveis também. Sim, eu roubei, Dias, eu confesso. Você Hum, colocou magnésio, eu coloquei pool de minerais. Porque aí eu pensei em uma ampola com com uma todos. gama maior, né? Porque aí eu tenho magnésio, zinco, selênio, cromo, manganês. Ótimo, Tudo em um ótimo, booster ali só, ótimo. né? E a dose de magnésio também, em 500 miligramas, no percentual de 10%. Então, dá pra gente otimizar ao invés de fazer só ampola de magnésio. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, ó. Complexo B, Uhum. né? Complexo B, aí eu vou falar, né? Para quem fala em injetável, aqui isso e aquilo. Eu me lembro, complexo B me faz lembrar de quando eu formei, trabalhando em postinho de saúde, lá em pronto atendimento de cidade pequena, e a recomendação que tinha, chegou lá, é alcoólatra, faz complexo B. Nem sabia para que eu estava fazendo aquilo e estava lá fazendo complexo B, né? Não entendia. Mas a minha visão era aquela clássica que a medicina tem, de tratar quando a pessoa está com uma deficiência muito grave, como se na vitamina C eu só fosse tratar no escorbuto. A gente Sim, não trata deficiência leve, subclínica, e muito menos tratar para poder otimizar resultados, né? Que é exatamente o que a gente faz hoje, ao contrário disso tudo. com certeza. O complexo B é importante aí a gente está sempre usando, pensando aí. Porque quando fala de complexo B, B2, B3, B5 e B6, Sim, né? E aí a gente também não pode deixar de falar das B9 e B12, da né? metilador. Do metilfolato e da metilcobalamina, que são as formas já ativas, né? Então também entraria aí pensando todas as Sim, vitaminas do complexo B, elas têm grande importância, né? O processo de metilação aí com a B6, B9 e B12, ele é super importante, né? E dá sim, para comprar tudo junto também, ao invés de comprar separado, tem um trio de metilação, né? O trio de trimetilador que chama, que já vem essas três, B6, B9 e B12. É,
No caso da B3, ainda tem a ação de ser ali a formativa do NADH, então é um ótimo antioxidante também, né? Dentro das funções energéticas, todas elas estão aí envolvidas. E a gente tem um booster, que é o Biocolin, que ele vem todo o complexo B junto com silício, selênio e prolina, que é bem voltado para a questão do Uhum, cabelo, de alopecia, pele, né? É bem interessante também, mas o complexo B é essencial. sim. E E aí, o que que você fecha? por último, aqui eu fecharia com os 8 aminoácidos essenciais. Eu roubei de novo. É porque eu tô tentando otimizar, né? Porque senão são. Mas aí eu tinha colocado o amino, né? O amino é a ampola com os 8 aminoácidos essenciais, com a equimolaridade que é necessária para que se tenha a biodisponibilidade aí avançada, porque ele é meio que um coringa, né? A gente usa Sim. amino em emagrecimento, usa em ganho de massa, usa para paciente idoso, usa para bariátrico, usa para cardiopatia. Então, assim, os aminoácidos são extremamente importantes, né? O amino, como são 8, ele tem um volume de 10 ml, então a gente acaba usando mais mesmo nas estratégias endovenosas, né? É, eu Mas acho que aí. você colocou. Como é que é? Eu chuto qual que foi o que você Qual? colocou. Eu acho que foi a glutationa. Quase. Na verdade, assim, eu fiquei muito perdido até no curso do que eu ia colocar. Por que que eu não coloquei glutationa? E tem muito paciente que pergunta, vai usar? Porque eu muitas vezes estimulo a produção, onde entraria a minha N-acetilcisteína, Ah, é, tá? Que eu sou apaixonado com ela, e a gente, nos minerais, a gente usa o selênio, e eles vão estimular a glutationa, mas acho uma ótima opção. Concordo 100% com os aminoácidos essenciais, que aí a gente fecha aminoácidos, vitaminas, minerais. isso. Básico, a gente fechou E, aquilo ali. E aí eu vou puxar, saindo dos 10, a gente ainda tem um tempinho, e falar um pouquinho, bem rápido, do que eu utilizo muito na prática e do que eu falei no curso também, do que a gente não vê no dia a dia. O doutor Lucas já comentou de uma aí. Por quê? A gente às vezes aprende muito sobre magnésio, sabe prescrever via oral. A gente aprende muito sobre vitamina C, sobre esses que eu coloquei como básicos. Só que a gente aprende muito pouco sobre a cúrcuma, principalmente injetável, que eu utilizo muito, sobre EDTA, que é o quelante, então a gente vai hum, quelar metal pesado com EDTA, sobre o azul de metileno, que hoje, assim, quem acompanhou o curso aqui é até engraçado, porque teve um efeito. Vamos fazer aula prática. Todo mundo querendo o azul de metileno. Ah, a doutora Janaína teve lá, não sei o que, Janaína, vamos fazer um sorinho aqui hoje, querendo o azul de metileno. Porque eu sou tão apaixonado por ele, e eu acho que eu passei isso no curso, que todo mundo queria fazer. Então, assim, o EDTA, a cúrcuma, que eu uso muito subcutânea e também um pouco intramuscular, o azul de metileno, utilizo bastante para doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, para depressão e também para cognição. Então sim, eu uso muito. Eu fui dar meu curso lá, eu passei 2, 3 semanas fazendo direto o azulzinho ali, né? A urina fica azul, quem nunca usou, mesmo via oral fica, o xixi fica azulzinho, mas uso bastante do azul de metileno. E tinha mais um que eu tinha anotado, que eu não estou lembrando aqui, vou lembrar qual que é, que também a gente aprende muito pouco sobre ele. O doutor Elvide, colega, está aí participando. Mas eu acho que a gente já falou de uns 12 aqui, né? é, já falamos. Verdade. A Marcela tá falando assim que ela tá usando o B12 que tá dando muita acne. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Sim, é comum, tá? É comum que eu digo assim, pode acontecer, não é que vai acontecer em todo mundo. Na verdade, a pessoa, quando está com a B12 muito baixa, a gente deixar em doses fisiológicas dificilmente acontece. Só que às vezes errou a mão um pouquinho, a pessoa é mais sensível e tem a tendência, a B12 acaba sendo trazendo esse efeito de causar acne. Normalmente, Marcelo, quando a gente retira a B12, isso aí já está resolvido. E para quem não tem experiência, assim como eu, mas não quer errar, nunca utilizem B12 no paciente oncológico. Por que eu estou falando?
A B12 ela é mitogênica. Então, Uhum. insulina, GH, B12, tudo que promove crescimento, a gente quer diminuir. Então, assim, eu não atendo, eu assumi o paciente com câncer, mas ele chega porque ele está desnutrido, porque a vitamina C é fantástica, tem outros procedimentos fantásticos para poder ajudar no câncer. E Sim. muitas vezes a gente quer lançar a mão de tudo. O paciente está desnutrido, vou colocar uma B12 que está baixa. Não utilizem B12 na oncologia. Pelo menos É, eu aprendi com um colega, né? células, né? Metila não somente as células normais, vai Sim, metilar também as células cancerígenas e aí você pode aumentar a reprodução, né? isso. Ó, doutor Lucas está perguntando do NAD. Gosto também muito de NAD. Utilizo bastante o NAD. Como a gente tinha separado para falar dos 10 mais, por que que eu não coloquei o NAD nos meus 10 mais? Porque eu vou estimular a mitocôndria, eu vou acabar tendo o efeito do NAD. Mas aquele paciente que está pior, eu já vou direto com o NAD. Eu muitas vezes não vou estimular, eu já Uhum. uso o NAD. E, gente, NAD chega, explica aí para eles, né? Igual o Botox, que já teve gente falar assim: ah, não vem nada no meu frasco aqui, porque vem aquele pozinho lá no fundo para você diluir. Essa É, parte é sua, explica aí para o pessoal. é isso mesmo. O NAD, na verdade, a gente pega a matéria-prima, que é um poliofilizado, então ele tem grânulos mesmo, né? E faz o fracionamento, porque o NAD ele não tem estabilidade para ser diluído e ir diluído na ampola. Então, para a utilização dele, você vai ter que fazer a reconstituição ali na hora, né? Lembrando que são grânulos e quanto melhor a qualidade, mais difícil da reconstituição. Quanto Isso. mais puro ele for, né? Dá para diluí-lo. Se for fazer em soro, dá para pegar ali um pouco do soro, fazer a aspiração e fazer a reconstituição. Olhou lá no vidrinho, ainda tem? Vira o soro, aspira de novo, reconstitui. Nunca balança o NAD, porque você pode perder a estabilidade dele. Se for para fazer intramuscular, que alguns profissionais preferem, porque quanto mais oxidado o paciente tiver, o NAD é um antioxidante potente. Então, ele pode nausear o paciente, tudo. Então, tem gente que prefere fazer intramuscular. Você pode reconstituí-lo com a lidocaína, né? Porque ele dói para ser aplicado intramuscular, então faz ali com anestésico. Ou você pode também fazer a reconstituição com alguma substância que tem um pH neutro, por exemplo, uma PQQ que tem um pH 6,5 a 7, né? Porque também você consegue fazer a diluição e usar duas substâncias. Sim. Bastante cuidado quando for usar num paciente muito sensível, o NAD, com o complexo B, porque a gente tem que pensar que a B3 é um tipo, né, também Sim, de NAD, assim como o inositol. É tudo B3, né? sim. Da família da B3. Então, se for usar um, evita de usar o outro nos pacientes, principalmente mais comprometidos, porque eles podem realmente se sentir nauseados, até fazer vômito em alguns casos. Ó, o doutor Lucas perguntou aí do NAD venoso, que ele sente melhor em M. Lucas, minha experiência, tá? Desde que eu coloquei a poltroninha de soro do meu lado lá na clínica, tudo que eu posso fazer venoso, eu faço venoso. Ah, pode ser venoso e intramuscular, vai venoso. Então eu Venoso. não tenho experiência com NAD intramuscular. Nunca utilizei, só utilizo ele venoso. Só utilizo intramuscular aquilo que não pode ser feito venoso. Sim. Então o resto tudo eu faço na veia. Quando tem a Ah, possibilidade de fazer endovenoso, realmente a gente, às vezes, né, eles ficam assim, eu acho que vou fazer IM por causa de segurança. Não tem nada disso, gente. sim, Desde que você está passando por um processo, né, onde a parte farmacotécnica bem explicada, bem dirigida, e a gente faz isso aqui no Central, né? Na Central Injetáveis, através da consultoria farmacêutica, vocês têm todo o suporte, então vocês vão sempre ter o direcionamento. Isso aqui pode ser feito com isso, pela via endovenosa, em tantos, né, ml de soro. Então, desde que isso seja direcionado, e tem uma coisa, não existe falar com você que o paciente não vai ter efeito colateral. Porque quando a gente está pensando nesse tipo de terapia, o efeito colateral, na verdade, é uma reação adversa, é basicamente a resposta à terapêutica que o seu paciente está tendo ali, né? Então, por exemplo, por isso que a gente fala, é um antioxidante, o paciente pode nausear. Aquelas espécies reativas de oxigênio estão todas guardadinhas ali, principalmente quando é um paciente com muita gordura, né? Você começa a direcionar
carga ali para depressão daquelas substâncias, o corpo fica enlouquecido, dá dor de Sim. cabeça, né? Dá náusea, tem paciente que vomita. Então, é do efeito terapêutico. Não adianta você falar com o paciente que ele não vai sentir nada, porque ele vai. É o que uma vez eu ouvi. Nem sempre o processo de cura é saudável, né? Muitas vezes, para você ficar saudável, é preciso um processo e ele muitas vezes vem com uma dor, com náusea. Só que isso acontece em qualquer lugar, em qualquer tratamento e vai Sim, acontecer aqui também. sim, sim. Ó, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Deixa eu só responder aqui que a Bruna perguntou. Sim, o PQQ ele costuma, né, dar essa sensação que esquentou. O paciente que está fazendo para emagrecimento adora, né, que ele tem aquela sensação assim, ah, meu metabolismo acelerou. É que o PQQ ele tem esse efeito, né? Então quem é mais sensível, às vezes até espero não faça na primeira sessão. Sim. De quanto em quanto tempo fazer os injetáveis, Bruna? Eu preconizo 1 a 2 vezes por semana, mas isso também é individual. O que que eu converso? Paciente que está muito necessitado, igual tem alguns que a gente acompanha, eu às vezes peço nas 2, 3 primeiras semanas fazer 2 vezes por semana. Uhum. Só que a questão logística hoje tem que ser pensada. E aí depois eu mantenho 1 vez por semana. E tem também, aí vamos falar em longevidade, um perfil hoje que procura muito, que é aquele que fala assim, eu não quero tomar vitamina em casa, não tenho disciplina, não quero, eu esqueço. Ah, mas eu estou bem, eu quero manter, já fiz aqui 10, 12, 15 sessões. A gente pode manter isso, às vezes, de 14 em 14 dias. Tem que Uhum. individualizar sempre, sempre individualizar. Sim. Ah, legal. Adorei nosso papo, Foi Dias. bom, foi bom, passou rápido. Né? Vamos ter que marcar Muito bom. mais. Obrigada mesmo aí pelo convite, né? Quem ainda não tem contato aí com a Central Injetável, segue o nosso canal, né? Um canal novo. A gente antes trabalhava com o perfil da Central Farma, que é, né, uma indústria, uma empresa do grupo. Agora a gente está passando todo mundo, todos os médicos para o Central Injetáveis, para o perfil do Central Injetáveis. É a nossa primeira live por esse perfil, então estou feliz, né, de termos aí inaugurado. Quem ainda não tem contato, pode chamar pelo direct, que amanhã a consultoria farmacêutica entra em contato aí com vocês, tá bom? Amigos, deixa eu só colocar aqui, peraí. Ó, gente, não é porque eu tô à frente aqui, já trouxe numa antiga live que essa parceria, essa amizade com a Central veio de pouco tempo e tende a crescer. Estou adorando trabalhar com eles, porque eles têm Que essa bom. busca de realmente. É diferenciado, entendeu? Porque vocês têm essa preocupação com o médico, de como que ele vai trabalhar, se está em dúvida, em procurar, orientar, trazer artigos. E doutor Humberto que pediu aí, claro que eu vou falar, tem total interesse em falar do meu curso. Meu curso de injetáveis que eu montei em final de maio, que inicialmente seria para poder fazer o curso presencial, pela procura, desenvolvi o curso para gravado, para fazer transmissão online. Uma vez que estava gravado e teve gente querendo, a gente colocou na plataforma do Hotmart, então está lá, até o final do mês de julho está com preço promocional, que é de lançamento, porque eu quero mais gente entendendo. Lá eu dividi o curso na primeira parte, por que trabalhar com os injetáveis, introduzindo o que é integrativa, o que é ortomolecular. Falo sobre esses ativos, claro, com muito mais. O curso deu, se não me engano, 22 horas. Então, falo desses ativos todos com detalhamento e artigo científico. E depois eu venho falando das patologias, de montar protocolo. E no final eu fui colocar os 10 mais, o que a gente precisa ter de preparo com relação à vigilância sanitária e tem a aula prática também gravado. Então, quem tiver interesse, está na Hotmart, nós vamos colocar um arrasta para cima aí, ou deixa o contato, manda por direct para mim, para a Central. E essa parceria está dando muito certo por isso, porque eles falam o que nós médicos queremos ouvir. E eu estou aqui para ajudar vocês na parte técnica, como trabalhar com esses injetáveis e falar para vocês, funciona, tá? O retorno é fantástico nos dois sentidos. A gente tem um retorno muito bom em termos de resultado clínico. Tá? Os pacientes começam a chegar, a doutora Janaína estava lá na sexta-feira, sentou a primeira paciente, não foi combinado,
E perguntei, "E aí, como você tá?" Ela tinha feito 4 sessões, 3 sessões de dia, sou outra pessoa. Minha vida mudou nessas últimas 3 semanas, porque É, realmente eu estava no fundo do poço e estou me sentindo outra, animada, disposta, tudo isso. Então, se você quer começar a ouvir isso, comece a trabalhar com os injetáveis. Pode confiar que vale a pena. E claro, o retorno que todo mundo gosta e tem dificuldade, às vezes hipocrisia de falar que é retorno financeiro. Trabalhar com injetável é muito bom também por isso. sim, com certeza. Com certeza. Eu outro dia falei numa aula o seguinte: assim como o amor gera amor, bons resultados, né? Geram bons resultados. Então, não Exatamente. tem como, né? é, que isso não seja também uma consequência. E realmente é gratificante ver os resultados clínicos né, que os pacientes de vocês têm e a clínica também melhorando, claro, o ticket médio, Com certeza. né? Amigos, muito obrigado. Obrigada a você. Ótima semana para todo mundo. Tá? Boa Que tem semana para vocês. resultados, né, durante essa semana. Precisando aí, Não. gente, só contactar a gente na central, né, na central injetável, que vai ser um prazer recebê-los. Ó, boa noite. Vou colocar aqui no meu Instagram sobre o curso. Ótima semana para todo mundo. Para mim, então, que vou tirar férias a partir de quarta-feira. Dar uma descansada. Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. É com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Fechando aqui. Semana que vem tem live de novo. Já já nós anunciamos. Boa noite a todos os colegas. Podem mandar no meu direct quem tiver curiosidade, dúvida, interesse em trabalhar com injetável. Estou à disposição. Grande abraço aí.